podcast Papo com Silvio Brasil, diretamente da Cris Café Confeitaria e Café, no centro de Santa Rosa, próximo à Praça Alemã. Um local aconchegante, familiar, para você vir com seus amigos, para você fazer uma reunião, para você passar um pouco o tempo também. Aqui, deliciosos doces e salgados à sua disposição na Cris Café Confeitaria e Café, próxima à Praça Alemã, no centro de Santa Rosa. É aqui que nós gravamos o nosso podcast Papo com Silvio Brasil. O nosso convidado de hoje dispensa a apresentação, mas ele tem uma importante representatividade política no município de Santa Rosa. Nós vamos conversar sobre tudo, vamos deixar ele bem à vontade para conversarmos aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Nosso convidado de hoje é... É isso mesmo, nosso convidado de hoje é Orlando Desconze, ex-prefeito da cidade de Santa Rosa, candidato a prefeito por várias oportunidades. Enfim, a conversa hoje aqui no podcast Papo com Silvio Brasil vai render e muito. Deixa eu cumprimentar o Orlando. Muito obrigado, Orlando, por ter aceito aqui o nosso convite do Lupa Notícias, para fazermos esse bate-papo hoje aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Como é que você está? Tá bem? Tá tranquilo? Nunca tive tão tranquilo. Estou bem, estou com a alma em paz, pronto para os desafios da vida. Desafios da vida, e são muitos, né, Orlando? Sem dúvida. Né? Todo dia tem tarefas. Todo dia, e todo dia tem coisas novas, né, acontecendo. O mundo é cada vez mais dinâmico, exige muito de nós que nos preparemos para os avanços tecnológicos, especialmente, né? A nossa geração viveu muitas fases, né? E, portanto, é um aprendizado, por ao mesmo tempo é um momento de viver esses momentos, né? Difíceis, fáceis, mas são momentos que se modificam a cada dia. Eu não quero fazer pergunta clichê para você, até porque não é uma entrevista, é uma conversa, vamos fazer um bate-papo aqui. Depois de toda essa situação de eleições que você viveu, o Orlando Desconze hoje, qual a análise que você faz da política local, Orlando? Essa é uma pergunta que me parece ser maliciosa, mas não é. Não é. Eu me pergunto isso o tempo todo, sabe? Porque também estive, né, envolvido e também, de uma certa forma, com um resultado não muito bom e sofrendo um pouco por isso também. E eu pergunto, como será que está o Orlando hoje? Silvio, eu, Orlando, estou bem, com a consciência tranquila de ter construído, junto com a coordenação de campanha, junto com a nossa federação, com os candidatos e candidatas a vereador e vereadora, ouvindo a população de Santa Rosa que reclamava por diversos momentos ao longo do dia, sempre escutei reclamações, enfim. Nós montamos uma proposta de governo factível, possível de ser executada, com dois viés muito claros, por região de moradia e por temática, onde estaríamos dialogando, escutando a população a partir daquilo que tem, aquilo que falta, trabalhar para trazer mais qualidade de vida, para que todos tivessem orgulho de onde moravam, que aqueles que mais precisam tivessem um olhar diferenciado por parte do governo, que nós aproveitássemos todas as oportunidades de busca de recursos estaduais e federais, todas as possibilidades de parceria para fazer o bem comum, com espírito público, republicano, respeitando a opinião de todos que iam votar e que votaram em nós, os que não votaram, de forma democrática, uma vez que administraríamos o recurso público. Esse foi o nosso intuito, junto com o Dado Silva, que foi o nosso candidato a vice, a nossa nominata de candidatos e candidatas, fizemos o que teve ao nosso alcance, fizemos o melhor de nós, a população entendeu diferente. Pois é. Respeitamos o resultado eleitoral, seguimos a vida e a história nos coloca como oposição e, portanto, faremos o papel de oposição no próximo período. Certo. Você falou uma palavra bastante interessante, que foi o seguinte, né? As pessoas, quase uma frase, foram duas palavras. As pessoas reclamavam
né? Vinham para vocês, reclamavam, colocavam algumas demandas. Como entender isso, Orlando? Se durante uma campanha eleitoral o povo vai lá, as pessoas vêm reclamar, olha, Silvio, não vou citar você, mas vou citar a mim, Silvio, está acontecendo isso, Silvio, está acontecendo aquilo, Silvio, está faltando aqui, Silvio, está faltando ali, nos ajude e tal, e de repente vem um resultado que surpreende, sabe, em todos os aspectos e em todos os sentidos. E aquelas pessoas que reclamavam tanto, aquele povo que reclamava tanto, onde é que ficou esse povo? Tem como entender isso, ou isso não tem que se tentar entender? Tem que se dizer o seguinte, é aquela história, é aceitar e não tentar entender, porque se você tentar entender, você fica louco. Olha, Silvio, é uma questão que nos inquieta, né? A mim inquieta bastante. A política, para mim, é a busca do bem comum. A democracia, ela é fundamental à medida em que ela possibilita que o cidadão, a cidadã possa fazer a sua escolha. Mas você sabe, eu não vou falar aqui, mas a cidade toda sabe, a região toda sabe que tem desvirtuamentos e que ocorrem, porém, quem deve fazer fiscalização, quem deve acompanhar, não é quem é candidato. Quem é candidato está fazendo a busca do voto, o diálogo com a população. E eu acho que essas estruturas são frágeis, elas não dão conta, não fazem esse papel. Se tu andar pela cidade, tu conversar com as pessoas, tu vai ouvir histórias. E o pior é que elas se agravam a cada eleição. Eu disputei com uma federação, enfrentei 10 partidos, né? Obviamente que 10 partidos junto, com 70% do tempo de rádio e televisão, das inserções, né? Mais 10-1 de candidatos a vereador, né? Com a máquina pública na mão, com a estrutura financeira que rodeia, com os poderes que cercam uma candidatura favorita, né? Não é fácil, mas a gente enfrentou de cabeça erguida, colocando a nossa história, e fomos de boa fé. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha transparente, uma campanha propositiva, fizemos denúncias que entendíamos necessárias ser feitas, para que ninguém dissesse por que não disse. Aí, souberam trabalhar, como é que agora estão denunciando? Foi quando chegou as denúncias para nós. Quando nós tivemos a materialidade para não ser irresponsáveis, fizemos para os órgãos competentes, e é eles que têm que analisar, julgar, entendeu? Então, eu estou em paz com a minha consciência. Porque... Mas dá para entender isso que acontece numa eleição que aconteceu aqui, como que aconteceu em Horizontina também, cito esses dois municípios, como que aconteceu em Guarani das Missões também, posso citar esse município que foi praticamente assim, quase que idênticos o que aconteceu em Santa Rosa. Eu tento entender, porque eu também sou eleitor, você também é eleitor, nós somos eleitores. Quando nós estamos em uma disputa política, nós somos eleitores. E como eleitor, eu faço uma análise, você faz, mas como entender o eleitor nesse momento em que ele pode ter uma posição diferente e não a tem no momento que deveria? Não tem como entender isso. É isso que eu quero saber de você, com a experiência política que você tem. Você já foi prefeito, você já foi deputado federal, se eu não me engano, né? Deputado federal, tá? Você tem um currículo político enorme, você trabalhou muito por Santa Rosa quando foi prefeito, que até hoje ninguém consegue apontar nada contra você, na época que você foi prefeito de Santa Rosa, e que eu cheguei naquela época aqui em Santa Rosa, 2008, né? Você assumiu em 2009, 9 a 12, e eu fiquei esse tempo todo na emissora e acompanhando a tua gestão, e até hoje ninguém aponta nada contra você, né? Os ataques que fazem não é ao Orlando, é a sigla, que nós já vamos falar daqui a pouco. Como entender o eleitor num momento crucial desse, que ele tem a oportunidade e você vê um outro resultado? Dá para entender o eleitor ou não dá? Eu, em vários momentos, acreditei que a vitória era possível, e por isso eu fui candidato. Eu fui recebido pelas pessoas de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa. Pouquíssimas pessoas me negaram a mão, mínimas
mínimo de pessoas, é quase insignificativo. Não fui agredido, não fui xingado. Houve, portanto, um ambiente assim receptivo à candidatura. Quando caminhamos diretamente com a população, sentimos uma referência positiva, mas infelizmente, o que percebemos? Chega na reta final da campanha, tem alguns movimentos que acontecem na cidade, que eu não tenho como falar, porque eu não posso provar, não, né? Claro. Que modificam o cenário. Tu percebe? Mas esse cenário se modifica. Percebe porco pendurado, porco sendo assado, pessoas em bares bebendo, e dali em diante... Movimentação estranha de sexta para sábado, de domingo de eleição. E tem outros movimentos que são aperfeiçoados no dia a dia. Então, por isso que eu digo, uma eleição limpa, se não houver uma fiscalização mais ampla, é difícil. Quando eu fui candidato à reeleição, por exemplo, vou te dar um exemplo, nenhum carro podia estacionar com adesivo na prefeitura. Eu não podia fazer campanha em horário de expediente. Eu lembro disso, né? Eu lembro porque você inclusive falou isso pra gente, né? Na emissora. Isso mudou, né? A interpretação mudou, o juiz eleitoral é um, o promotor é outro, não é mais o mesmo, a legislação muda um pouco, e aí quando tu está numa posição que poderia te beneficiar, não pode. Quando tu não está, ela te prejudica. Você percebe que houve pouco interesse em debates, né? Porque beneficiava um candidato que tinha 70% do tempo de rádio e televisão, então não houve estímulo a ter debates, né? A ter entrevistas que fossem, né? Porque eu teria mais tempo. Eu vou dar um exemplo. Não tinha vaga em creche, mas daí a gente descobriu que candidatos a vereador de situação orientavam a ação judicial. E aí as pessoas ganhavam judicialmente. E aí ficavam devendo obrigação para aquelas pessoas. Então o próprio governo não era transparente, não seguia uma lista de inscrição objetivamente, tudo indica, né? Aí as pessoas espertamente caminhavam por um caminho que a lei permite, e elas eram atendidas. Dou um exemplo. Daí talvez aquele descontentamento, quando a pessoa achou esse caminho, resolveu o seu problema, deixou de existir. Mas assim, eu não podia sair na rua, porque todo dia tinha gente que pedia que eu fosse candidato a prefeito. Eu não queria mais ir, todos sabem. Eu resisti, né? Mas coloquei meu nome pela última vez à disposição. Última vez? Pela última vez como candidato a prefeito. Da prefeito pela última vez? Pela última vez. Não concorro mais, não precisa me pedir, eu não serei mais candidato a prefeito de Santa Rosa. Eu não Isso concorro, está definido? Definido, decidido e sacramentado na minha vida. Eu queria ser prefeito mais uma vez. Tem coisa que eu entendo que poderia ser feito e não foi feito, e eu queria fazer de forma transparente, democrática, ouvindo a população. Não tive a oportunidade, o meu espaço não será mais ocupado nesta função por mim. Nós vamos abrir espaço para que outros tentem e possam fazer, porque eu tenho 60 anos, farei 61. Por idade não é problema. Mas eu concorri 6 vezes a prefeito. Eu ganhei uma vez. Todos reconhecem que eu fiz o melhor ou entre os melhores mandatos que Santa Rosa teve. Eu reduzi a dívida do município. Eu fiz ações em todas as áreas. Eu deixei o município em dia, em capacidade de investimento, em ações em todas as áreas. Eu fui o prefeito que mais captei recurso da história, né? Eu ainda me incomodo judicialmente por ter sido prefeito naquele momento. Eu não tive um favorecimento pessoal, nenhum. E agora tem uma denúncia na mão
do mesmo órgão que me aponta para devolver recurso e o favorecimento feito objetivamente, que nós denunciamos na campanha pelo atual mandatário. Vai ter essa postura? Vai ter que devolver dinheiro? Ou tudo é normal? Ou tudo pode? Entende? Então, assim, nós fizemos o melhor de nós. Nós colocamos o melhor de nós à disposição de Santa Rosa. A população teve a opção de escolher. Não quis, não tem problema. Mas pediu uma vez, eu coloquei o nome. Pediu 2 vezes, coloquei o nome. Pediu 3 vezes, coloquei o nome. E eu quero aqui respeitar todos aqueles que votaram em mim. Claro. E respeitar claro. também os que não votaram. Claro. Né? É um direito que as pessoas têm. Lógico. É o estímulo à democracia, ela permite isso. Mas eu também tenho o meu direito de dizer, bom, a prefeito, eu não terminei o que eu queria, mas eu não vou terminar, eu conduzindo, porque eu acho que tudo tem um tempo. Eu coloquei-me à disposição e não tem por que insistir à medida em que eu dei essa oportunidade e não tive este retorno da população. Recebo na rua até hoje pessoas que se manifestam, olha, te apoiei e tal, não importa, a gente perdeu, mas eu tive contigo, gosto muito da tua forma de fazer política. É pela política que a gente faz as transformações, é pela política que a gente pode mudar a vida das pessoas. E a minha forma de agir na política é pensando no bem coletivo. Eu sempre disse, não importa de quem vem, se a causa que chega a mim é uma causa que me convence, eu estou junto. Se não me convencer, eu não estou. Né? Orlando, desde que você tentou a reeleição e não foi eleito, a situação, agora vamos falar um pouco do teu partido, tá? E você fica à vontade, viu, Orlando, para você se expressar como você achar que deve, tá? E para falar aquilo que você tem vontade de falar. Aqui é um podcast, não é uma entrevista, a gente está conversando e não vai ser editado, tá? Não vai ser editado, vai na íntegra do jeito que nós estamos conversando para o ar. Na época que você tentou a reeleição e que você não conseguiu, a situação do teu partido era uma, né? Era um partido que tinha sim seus adversários, né? Tinha, mas era um partido que naquela época não tinha uma força tão grande para tentar fazer com que ele fosse finalizado. Eu vou usar essa palavra mesmo, finalizado. Quando você tentou novamente ser prefeito pela segunda vez, que também perdeu, era a mesma situação. Teu partido não tinha os ataques, não sofria os ataques que sofre há alguns anos atrás, a partir de 2020, tá? Em 2020 houve uma força-tarefa daqueles de direitas aqui de Santa Rosa, de uma certa forma extrema, dizendo o seguinte: vamos ter que acabar com a esquerda. Não faltou uma reação da tua sigla aqui em Santa Rosa? Não faltou resposta quando esse movimento começou a criar corpo lá em 2020? Porque hoje, por exemplo, você diz aqui para mim e para a população que não é mais candidato a prefeito, não vai ser mais candidato a prefeito. Você, em Santa Rosa, é candidato a prefeito, não. Mas você deixa aqui que poderá ser candidato a deputado estadual, a deputado federal, né? Porque você não falou que não é também candidato a deputado federal ou estadual, que não vai ser futuramente. Tá? Bom, mas isso é uma coisa que você vai decidir futuramente. Você balança a cabeça e não vai decidir. Mas não faltou uma reação da tua sigla naquele momento que começou a ter os ataques? Eu conversei aqui com o Luiz Carlos Martins, que foi eleito agora. Houve, até pela questão do Dado ter saído a vice-prefeito e não ter concorrido a vereador, houve a diminuição de cadeiras do teu partido na Câmara de Vereadores. Hoje tem 2, né? Manteve uma e ganhou outra, que foi o Luiz Carlos Martins. Você, quando disse que não vai ser mais candidato a prefeito, o partido fica sem ter uma liderança que possa se dispor a vir a ser candidato. Não criou uma nova liderança, porque você era e é a liderança forte do partido. Não faltou uma reação, Orlando Desconce, naquele momento? Primeiro te dizer que o partido não é o Orlando. Nós temos... Claro, não, eu sei, não é o Orlando. Nós temos pessoas que podem
representar a sigla, o nosso projeto com tranquilidade. O Dado Silva foi candidato a vice conosco, teve 3 mandatos de vereador. O vereador Regis se elegeu bem votado, merecia mais votos, no meu entendimento, pelo brilhante mandato que fez, mas é uma liderança que se projeta e eu entendo que pode ser o nosso candidato a prefeito. É uma construção que tem que ser feita dentro do partido, mas à medida em que eu coloco taxativamente a minha negativa, o partido também constrói alternativa, né? Isso é importante. E tem gente que me elogia, outros me criticam por eu ter... A alternativa que você aponta hoje seria o Regis. Acho que cabe ao partido construir. Certo. Mas eu estou só te dizendo que o partido, pelo contrário do que tu coloca aqui, bom, sem Orlando, não, o partido terá... Não, é sem Orlando não, é que sem Orlando não tem uma representatividade, não tem um nome forte para vir a concorrer nas próximas eleições municipais, já que você abre mão, você não vai ser candidato. Porque até hoje o candidato do PT em Santa Rosa foi Orlando Desconze, até por tudo que você fez quando você foi prefeito, que eu quero que alguém me aponte aqui alguma coisa que desabone você na tua gestão. Não tem? Mas se por 3 vezes após eu ter sido prefeito, e os motivos têm N análise, não me cabe aqui estar falando, mas a população teve a opção de me dar um novo mandato de novo e não me deu, não me cabe insistir nessa tese. Ponto. Nós vamos, a partir de então, construir um programa e uma candidatura. E isso compete ao conjunto do partido, não a Orlando. Eu tenho a minha preferência, mas eu acho que o partido precisa fazer essa discussão e tem todo o tempo para fazer. Ponto, né? Nós fomos vítimas, não foi só a partir de 2020. Nós fomos atacados há um certo tempo. Eu já perdi o mandato de federal pelo ataque que depois, mensalão, que o próprio Valdemar da Costa Neto disse que não existiu, né? Que houve, segundo ele, foi Caixa 2. De lá para cá, sempre houve ataque ao PT. O Lula e a Dilma, que governaram o país, fizeram a escolha do mais votado do Ministério Público para a Procuradoria da República, né? Nunca houve tanta investigação quanto houve nos nossos governos. Ao ponto da CGU, que foi criada no Serviço Público Federal, demitiu 5.000 servidores por conduta inadequada. 5.000 servidores lá atrás, né? No entanto, houve um movimento dos Estados Unidos, na gestão Obama, tá? Com vistas a esvaziar o poder do Brasil, que estava chegando à 6ª economia mundial, e precisava, com isso, tomar riquezas nacionais, como foi a Petrobras. A Lava Jato, que já foi desmoralizada, a Vaza Jato mostrou para todos os brasileiros inteligentes e que não estão apegados a dogmas ou a fake news, o que foi a Lava Jato? A que serviços ela prestou? E ela, junto com a imprensa nacional à época, cito a Globo, cito os demais veículos de comunicação, teve uma novelinha diária de ataque, com tubo de esgoto, com dinheiro saindo, todo dia, né? Aquela imagem impregnou na cabeça das pessoas. Veio a rede social. E a rede social hoje, na minha opinião, ela foi tomada pelos bilionários de extrema direita no mundo. Jovens descobriram tecnologias novas e venderam essas tecnologias para pessoas bilionárias em troca de dinheiro. E esses bilionários encontraram maneiras do povo brigar entre o povo, de família brigar com família, de pessoas na mesma condição social que deveriam estar juntas lutando para taxar mais os ricos. Essa mesma população elege um congresso financiado pelos mais ricos, pelo sistema financeiro, que busca controlar o mundo. E a gente não tem espaços democráticos para fazer um bom debate. E na campanha tu tem um tempo limitado e tu tem que falar de tantas coisas que tu não consegue fazer. Por que nós não temos espaços na grande imprensa
jornalísticos de entrevista como o ICL faz, né? Você aqui está fazendo no teu espaço do Lupa um podcast que permite tu poder trocar ideia. Isso teria que ter muito mais, porque a rede social, muita gente nem sabia lidar com isso, aprendeu e ela recebe como verdades coisas que não são verdadeiras. Veja o que aconteceu essa semana, que está sendo noticiado: uma tentativa de golpe, uma tentativa de assassinato de quem foi trazido aqui para Santa Rosa, foi botado estátua no Parque de Exposições. Será que essas mesmas pessoas que votaram agora, com essas informações, votariam de novo? Quem é que estava na garupa, né, deste presidente? Quem é que botou uma estátua de uma pessoa viva? Bom, isso Quem é que tratou de mito um cara que está liderando um grupo que usou a estrutura pública para organizar assassinato do presidente eleito, do vice-presidente, do ministro do Supremo que estava coordenando o TSE? Esse é um episódio que está na mídia internacional hoje. Pois é, mas isso tudo veio a público agora. Se isso tivesse vindo a público antes da eleição municipal, teria uma parcela da população que teria agido diferente, eu imagino. Você imagina? Eu imagino, não posso decidir pela cabeça das pessoas. O que você imagina, eu imagino... Aí, a única coisa, se você não me permite... Sim, permite. A única coisa que as pessoas que abriu para mim, dizem: olha, Orlando, tu é uma pessoa boa, tu é maravilhoso, a gente gosta de ti, mas o teu partido... Daí tu perguntava qual era o problema do partido, se os outros partidos não têm problema, as pessoas não sabem te dizer qual é o problema, mas elas ficaram e elas continuam recebendo hoje ataques de fake news. Você viu ali na exposição agora desses últimos dias que tinha grupos organizados para disparar fake news para cá, fake news para lá, tem fake news para a igreja, tem para o agronegócio, tem para cada segmento, tinha mentiras prontas. Isso custa, tu sabe que custa produzir. Isso tem gente financiando, só que a pessoa que está recebendo, muitas delas sabem que é mentira, mas uma parcela acredita de boa fé. Ela acredita no religioso, ela acredita na pessoa que passa a informação para ela como se aquilo fosse verdade, e não é. Então, assim, eu fico imaginando as guerras do mundo, eu imaginava como é que se dava a guerra religiosa, e nós aqui, um país que vivia em paz, nós aqui com a festa das etnias, que a gente conseguia conviver com as etnias, e em pouco tempo isso tudo virou do avesso. Por quê? Porque os fake news, as mentiras propagadas diariamente, fizeram a cabeça de muita gente. Então, aí eu te pergunto, tu falou, o PT não tem... Não reagiu. Eu digo assim, tudo bem, talvez tenha sido nós imaginar que o povo tivesse a capacidade de discernimento, e pelo visto uma parcela não consegue ter esse discernimento. Então, uma avaliação que nós temos que fazer. Eu pergunto isso, sabe por quê, Orlando? Segundo o espaço de mídia, que também é limitado, né? Eu tive direito de resposta negado 2 vezes, tá? Aí eu procurei Ministério Público, liberdade de imprensa, entendeu? Aí tu vai na justiça e tu não tem decisões favoráveis. Aí tu procura, entende? Aí a liberdade de imprensa também tem outros interesses em algumas figuras dos meios de comunicação, e que prevalece outros interesses, e a gente sabe disso. Quem tem juízo sabe disso. Então, não é tão isento assim o processo, em alguns casos. E isso forma opinião mais do que um partido político. Então, me parece que algumas pessoas têm, como um disco furado, ela não consegue sair daquele processo que foi encalacrado na cabeça dela, e que aquilo é mentira. Eu me lembro de pessoas da minha comunidade que eu nasci, dizendo na minha casa, na casa dos meus parentes que eu estava, de que não, o Lula não vai assumir. Mas como não vai assumir? Ele foi eleito, ele não vai subir a rampa.
Eles estavam recebendo diariamente aquilo que agora se revelou, que é o quê? Que seriam envenenados, seriam mortos. Eu tive lá no dia da posse, eu fui de ônibus aqui, eu fui no dia da posse. Se não fosse aqueles milhões de pessoas, talvez eles não teriam tomado posse, sim. Mas houve antes, ali do dia 12 a 14 de novembro, aquelas tentativas de ocupação da Polícia Federal, as bombas jogadas, a tentativa de bomba no aeroporto. Tudo isso parecia que eram casos isolados. Agora a gente percebe que não, foi algo orquestrado, algo que estava previsto dentro de uma filosofia de golpe de Estado. A não passagem do cargo, tudo isso. Bom, isso tudo eu tenho dito para as pessoas. Existem interesses econômicos mundiais, existem interesses econômicos nacionais de pessoas. O individualismo prevalece. Infelizmente, a grande mudança que eu vejo da política é que o individualismo prevalece sobre o coletivo. Para mim, política pública é nós cuidar da rua, que é de todos, é cuidar do posto de saúde, que é de todos, é cuidar do hospital, que é de todos, é cuidar da escola, é cuidar da assistência para aquelas pessoas que mais precisam, dentro de uma visão humanitária, né? É pensar a creche para que a família possa trabalhar, ter a opção de trabalho e ter um local digno para deixar o filho. Então, a política pública, a habitação popular para quem precisa, isso movimenta o comércio, gera emprego, a geração de emprego, o desenvolvimento econômico, as iniciativas empreendedoras, de que forma a política pública, as políticas podem ajudar a pessoa a ter dignidade, a lutar para chegar em casa, ter o que dá para os seus filhos, ter o direito de comprar alguma coisa que nós geramos, como diz o presidente, se a gente gera riqueza, a gente também tem que usufruir um pouco dessa riqueza. Ela não pode ser concentrada na mão só de algumas pessoas. E alguns têm bilhões que não sabem o que tem. E aí, quando a gente vai no velório, tu vê que a pessoa vai apodrecer do mesmo jeito que nós. Igual a todo mundo. Mas assim, ó, eu volto ainda, Orlando, a colocar a questão da não reação, porque citando o que você falou agora, por exemplo, os últimos acontecimentos, né? E eu não sei quanto outros da imprensa, mas eu estou ali no meu estúdio trabalhando com o meu fone, ouvindo a imprensa nacional. Eu estou ali ouvindo a imprensa nacional, né? E quando surge alguma coisa que me interessa, eu paro de trabalhar, amplio meu monitor e vou prestar atenção no que está acontecendo. A questão da não reação. Recentemente o UOL, né, que nós temos o Lupa no UOL também, Lupa no Terra, recentemente o UOL colocou uns comentaristas para falar a respeito desse atual problema, de toda essa descoberta feita pela Polícia Federal. E uma jornalista do UOL dizia assim: mas tem gente que parece não acreditar, estão defendendo, estão reagindo com relação aos apontamentos da Polícia Federal, estão reagindo, estão ali dizendo não, estão tentando falar, olha, isso é armação da Polícia Federal. Há uma reação desse pessoal de extrema direita com relação ao que falam dela, e o PT não reage, né? O PT não reagiu lá de 2000, eu falo 2020 para cá, Orlando, porque eu quero citar a tua eleição, né? A tua concorrência que você fez lá em 2020 para esse atual candidato, né? Foi em 2020 você perdeu para ele e perdeu agora, tá? Então é por isso que eu sinto, porque foi ali que Santa Rosa começou a se organizar para enfraquecer a esquerda no município, né? Tendo maioria na Câmara de Vereadores, tinha só 3 vereadores, não tinha, tentavam fazer uma oposição, não vou tirar mérito de ninguém, nem de Márcia Carvalho, nem de Dário Silva, nem de Rez Boneman e nem dos suplentes que a volta e meia assumiam, né, de acordo com o que o partido fez de concordância com eles. Não vou tirar mérito de ninguém, mas uma oposição que não teve muita força dentro de um legislativo onde a situação dominava. A situação dominava, não houve uma reação, e o outro lado reage forte. Por isso que eu te falei, não houve uma falta de iniciativa. Não estou falando não só em Santa Rosa, estou falando em nível nacional. Hoje, quando sai alguma coisa sobre o que a Polícia Federal descobriu em 2 anos,
né? Toda essa trama de tentar assassinar presidente da República, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, eles, a direita extremista está lá reagindo. Mas bem pouquinho, né? Tu pode ver que tem poucas manifestações, a maioria está em silêncio. E há uma única frase, praticamente, diz que o presidente vai sair mais fortalecido. É para continuar alimentando a sua turma. Eu confesso que assim, as redes sociais, elas vieram com muita força e uma mudança tão rápida. E o nosso partido é um partido que tem uma geração, tipo assim, a juventude está menos envolvida em política. E a nossa geração não deu, nosso próprio partido, nacionalmente, está dando agora a importância devida às redes sociais, como deveria. Certo. Veja o governo não tinha estrutura para rede social, o outro fez tudo paralelo, com dinheiro da onde? Tudo paralelo. O governo, para divulgar as suas coisas em rede social, organizou uma licitação, daí o TCU está lá impedindo. Então, há instrumentos da extrema-direita dentro de instrumentos públicos que estão ali trancando para o governo não poder fazer, né? Nós temos muito pouco espaço de mídia. Eu estou à disposição para falar seguido. Pode me cobrar. A partir de agora vamos fazer. Tu sendo candidato a prefeito, tu não pode bater, tu não pode, tem que dialogar com todo mundo, tá bem, agora eu não sou mais candidato. Então agora eu posso falar todas as verdades. Isso que a gente quer no podcast, que você fique à vontade. Como Santa Rosa, uma cidade bolsonarista, 70% votou no Bolsonaro. Será que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, nós na campanha, procuramos não fazer uma campanha Lula, Bolsonaro. Fizemos uma campanha Santa Rosa. Propostas, trabalhamos com propostas, coisas viáveis, possíveis para mudar a vida das pessoas. Fizemos críticas pontuais que entendíamos que tínhamos que fazer. Bom, nós imaginávamos que uma parcela dessa população, que em tese tinha votado no Bolsonaro, poderia ser, já que a gente é maior que o partido, que não sei o quê, papapá, que Orlando conversa com todo mundo, mas essas pessoas não vieram. Então, vai ter que ser no choque, vai ter que ser no tranco, né? A minha experiência é de que talvez tenhamos que chutar a canela mais forte, né? Reagir mais. Reagir mais, ou não temos que fazer o que eles fazem, que eu acho muito feio. Fake news, mentiras. Não, reagir que eu falo, Orlando, assim, mas é o que eles fazem, o dia inteiro. O dia inteiro você recebe, e você que tem a capacidade de fazer uma análise crítica, tu vai ver a quantidade de mentiras que são propagadas e cortes em matérias de falas que distorcem a tua fala, que distorcem a verdade. Isso é feito de forma profissional o dia inteiro. Isso custa, tem gente fazendo. Nós não temos grana para fazer isso, tá? Então, eu me predisponho a fazer debate sobre a vida real, sobre as questões, os programas. Hoje, mais um índice positivo, o desemprego baixou para 6,4. A Agência Brasil publicou isso hoje. Publicou hoje. Então, todo esse esforço que o governo federal fez, aqui para o nosso estado, investimento de 100 bilhões com as enchentes, cara, quantos anos nós levaria para reerguer o estado? O estado melhorou 0,8 o emprego no Rio Grande do Sul. Porque houve investimentos do governo federal, uma sensibilidade no momento difícil, a questão ambiental que não foi levada em conta por governantes que o povo reelegeu, né? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Talvez aí nós temos que fazer uma grande análise, conversar, ouvir mais as pessoas. Por isso que eu perguntei, dá para entender as pessoas? Temos que tentar entender. Eu acho que o interesse... Quando eu falo dá para entender, não estou dizendo que nós estamos criticando a decisão, não é isso, né? A liberdade que cada um tem de fazer a sua escolha. Mas talvez, tipo assim, em Santa Rosa, eu vou ser bem franco, acho que tem duas coisas que pesaram muito favorável às pessoas. Três elementos, na minha leitura. Uma, o fato, embora é tudo financiamento, tá? E um financiamento que vai comprometer as finanças de Santa Rosa para o resto da vida.
Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, ela está preocupada com o imediato. E o imediato foi bom para ela, porque teve iluminação pública melhorada, que era uma coisa que precisava fazer, e o governo fez. Então, neste particular, dá uma sensação melhor na cidade, ponto. E a nossa bancada, quando tu diz não fez, nós fomos responsáveis para economizar 5 milhões, a partir das denúncias que foram feitas. Eu pessoalmente me envolvi, a nossa bancada, os 3 vereadores, o Dado foi comigo, o Arto Parandi, ouvi como é que tinha sido feito lá, nós fomos para a imprensa, o Regis foi para a imprensa, a Márcia falou, a bancada denunciou e o governo recuou naquele processo. E aí resolveu fazer com a sua estrutura, economizou 5 milhões para Santa Rosa. Só que esses 5 milhões deu para fazer um monte de coisa, né? Mas o que aparece? O problema é resolvido na frente de casa. Bom, não tem como negar, é uma coisa boa e era necessário ser feito. Eu já projetava isso no final do meu governo, que era uma meta que nós tínhamos que fazer. Só não se tinha o que acabou vindo com o avanço tecnológico, essa possibilidade de poder resolver e os financiamentos com tanta facilidade. Segunda questão, o asfalto. Nós comprometemos as finanças de Santa Rosa para o resto da vida para 2 empresas. 80% mais ou menos para uma e 20% para outra, porque vamos ter que fazer recapeamento. E todo dia tu escuta a história das pessoas. Pá, mas foi feito em cima de chão batido, foi feito com umidade, em dia de chuva, não vai durar. Tem N problemas. Mas quem tem que fazer a fiscalização? Né? Na frente da casa das pessoas, o asfalto feito, só para encerrar, o asfalto feito na frente da casa das pessoas é uma coisa boa, não tem como negar. Como é que tu vai ser contra o asfalto feito? Ou vai ser contra o asfalto? Eu fui o primeiro prefeito que encaminhei o financiamento, que foi contratado na gestão posterior, porque era necessário naquele momento. Poderia ter sido um financiamento menor e fazer de forma mais progressiva do que pegar a juro de banco um financiamento muito alto e fazer obra toque de caixa sem planejamento, sem necessidade. Mas te coloca no lugar do cidadão. Ele está recebendo asfalto, ele está melhorando. Aí todos os aplicativos que estão na rua, 600 aplicativos hoje andando de carro, é melhor com asfalto ou não? A empresa de ônibus, as pessoas que vão de ônibus. Quer um cappuccino? Aceito. Também... Não, pode tomar. Não, faz favor, tu é o nosso convidado. Eu estou falando. Tu é o nosso convidado. Aí, as pessoas, no imediato, elas estão pensando, bom, melhorou, entende? Não tem como negar. E eu não sou contra asfalto, pelo contrário, eu acho que é importante, é uma melhoria, só que ela tem que ser bem feita. E ela não pode comprometer em demasia as finanças do município. A terceira questão, que muita gente deixou de se envolver na nossa campanha, porque quando eles juntaram 10 partidos, passou com o poder que eles têm, da máquina pública, com o dinheiro, com o número de candidatos a vereador e vereadora, eles conseguiram passar no subliminar, como diz o outro, uma ideia de que seriam imbatíveis. E muita gente que eu acredito que tinha vontade de fazer a mudança, viu impotência da possibilidade de mudança. E aí não acreditou o suficiente na possibilidade que nós poderíamos vencer. Como eu acreditei que era possível, como muita gente acreditou, mas faltou essa turma estando conosco também, nos auxiliando na multiplicação do voto. E esses 3 elementos, em essência, na minha leitura, fora as outras questões, que não vou pontuar aqui, elas tiveram, então, essa condução para a vitória. Respeito o resultado, vamos tocar para frente, vamos fazer oposição, esperamos que cumpra o seu mandato e que cumpra as promessas efetuadas. E nós vamos estar cobrando essa questão. E em nível federal, eu quero me colocar à disposição para debater com todos os veículos de comunicação. Eu gostaria de ter um espaço semanal, como o prefeito tem, para poder falar do governo federal, já que o governo federal não tem representante aqui, mas as suas ações têm reflexo na cidade. E muita gente, esse é um elemento a mais,
foi beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas votou no prefeito porque o prefeito botou 18 mil. O cara está pegando um financiamento significativo, só está podendo construir a casa graças a uma política federal, mas a pessoa votou no prefeito porque o prefeito botou 18 mil, que aumentou os lotes imediatamente quando colocaram essa contrapartida. É só pegar o histórico das escrituras vendidas, coloco esse desafio, peguem as regiões dos loteamentos, quanto é que era um lote e quanto é que passou a partir dos 18 mil. Então, alguns poucos ganharam, mas foram essas pessoas que dialogaram diretamente com este cidadão, com essa cidadã. E aí vinculou diretamente ao município. Quem é que faz o cadastro do Bolsa Família? É o município. Então, quem tem a relação direta, quem paga é o governo federal, mas quem tem a relação direta é o município. E eles souberam trabalhar no favorecimento de uma política pública que se enquadra num critério, como se aquilo fosse um favor que o município estivesse dando. É o que transparece a partir de algumas conversas que eu percebi. Não teve uma cesta básica comprada pelo governo. Aí veio cesta básica do nosso governo federal, a partir de maio, 405 famílias receber pelo programa de aquisição de alimentos. As pessoas que recebiam imaginavam que era o prefeito que estava mandando, porque é o CRAS que entregou, né? Mas o atual governo não comprou uma cesta básica, a não ser as que foram doadas pela comunidade. E ninguém se preocupou em levar esta orientação para a comunidade, né? Também tem isso. Se preocupou, só que assim, tu não consegue, eu não tenho a lista das pessoas beneficiárias, eu não sei quem é que foi beneficiário, entendeu? E essa pessoa, ela tem a visita direta de alguém do município que sabe quem tem um cadastro. É diferente. Bom, gente, estamos aqui na Cris Café Confeitaria e Café, agora aqui tomando um cappuccino. Orlando Desconso também nosso convidado. Cris Café Confeitaria e Café, é maravilhoso aqui o cappuccino que a Ana faz aqui na Cris Café, é maravilhoso mesmo. Aqui na Cris Café Confeitaria e Café, diversos sabores de doces salgados para você, fica bem próximo à Praça Alemã. Você vem aqui com seu amigo, com seus amigos, com a família, vem de repente fazer alguma consulta aqui perto, porque no entorno aqui muitos consultórios. Você pode vir aqui fazer o seu lanche na Cris Café Confeitaria e Café, próximo à Praça Alemã, nossa parceira aqui no podcast Papo com Silvio Brasil, que hoje recebe o ex-prefeito de Santa Rosa, Orlando Desconso, ex-deputado federal também. Vou te fazer uma pergunta, Orlando, eu não quero que você se zangue comigo, tá? Mas eu quero a tua opinião, né? Porque acho que nunca ninguém te perguntou, nem em conversas normais do cotidiano, o que eu vou te perguntar agora. Tá? Foi uma pergunta maliciosa, tendenciosa e preparada para você no debate, quando perguntaram por que você não sai do PT se você mudou todo o organograma do partido? Foi uma pergunta maliciosa, preparada para você naquele debate? Obviamente que foi preparada, né? E por que a gente fez a campanha da forma que fez? Exatamente para ser uma campanha leve, uma campanha não partidarizada, até porque eu deixei claro em todas as minhas falas, e era isso que nós faríamos, um governo para todos e para todas, independente de quem teria votado em mim e de quem não teria votado. Não seria um governo para partidos, seria um governo para a sociedade de Santa Rosa. Hoje nós teremos um governo para partidos, que vai fatiar o governo. Aí nós tínhamos, no atual momento, uma Secretaria de Obras que só fazia obras de interesse do secretário de Obras, que era de um determinado partido, uma Secretaria de Agricultura que fazia atendimento de determinado interesse, desrespeitando o protocolo. Tem gente que diz, olha, fiz 50 protocolos e não sou atendido. Teve gente que foi para o Ministério Público em função de ter feito protocolo e não ser atendido. Por quê? Porque não era o objetivo plural, atender todo mundo, todos os contribuintes. O objetivo era atender o eleitor diretamente daquela figura ou do prefeito. Nós, ao fazer a campanha, sinalizávamos como é que seria o governo. Se eu fizesse uma campanha partidarizada, eu faria um governo partidarizado. E eu não faria um governo partidarizado, seria um governo para a sociedade. Como a primeira pergunta que eu te respondi. Nós faríamos um governo por local de moradia,
pegando bairro Planalto, que tu moras, o que tem e o que falta? Sociedade, de forma participativa, nós íamos fazer o programa Cultura Viva, levar uma atividade cultural para se apresentar 1 hora e meia, contratado pelo município, nós faríamos a escuta da população, a partir do que tem, o que está bom, o que tem que ser mantido, o que está faltando, o que precisa ser modificado, que a população pudesse falar diretamente o governo ali presente. Nós falávamos que nós, depois, uma semana depois, preparando aquelas ações mais emergenciais que eram possíveis ser realizadas com a estrutura da prefeitura, nós voltaríamos àquela comunidade para fazer, tipo um tapa-buraco, uma substituição de lâmpada, essas coisas mais elementares o município voltaria a fazer. Então, nós daríamos por região de moradia o direito das pessoas, independente de religião, independente de partido, independente de quem votou, de forma aberta, transparente, a oportunidade de escutar e implementar sugestões da população. Porque, repito, estaríamos aplicando o recurso público. Segunda questão seria por tema, meio ambiente. Santa Rosa precisa melhorar muito o meio ambiente. O lixo é um verdadeiro lixo, né? Não há uma organização adequada disso. Não foi priorizado no atual mandato, né? O tema da habitação popular, ele precisaria ser discutido. O tema da segurança pública não são competências do município. Mas eu, quando fui prefeito, fiz conferência. A gente ouviu a população, ouviu as preocupações, ouviu o setor envolvido e, a partir dali, trabalhou ações. Como é que tu faz isso de forma transparente, sem autoritarismo, respeitando a população? A campanha mostrou o que seria o governo. Então, a campanha procurou fazer um processo respeitoso. Eu provavelmente não teria maioria na Câmara, né? Nós teríamos que trabalhar a composição com algumas outras siglas que se dispusessem a assumir o nosso plano de governo, né? E, portanto, a forma que nós governaríamos era a forma que nós procuramos fazer a campanha, sem ser uma campanha do PT, uma campanha partidarizada, até porque nós éramos uma federação, e essa federação não é só o PT, então nós não poderíamos, apesar de ter, digo assim... Uma federação, mas na verdade uma federação com apenas um partido, né? Tinha o PCdoB, junto formalmente, que existe, e o PV que não existe mais. Exato. Mas, de qualquer maneira, legalmente era uma federação. Sim, legalmente. E sim. O Dado foi vereador 3 mandatos, só pelo PT. Eu sempre disputei pelo PT, então, tipo assim, eu acho que fazer uma campanha com estigmatizar tanto, mostrar tanto o partido, não teria necessidade. Porque nós, como dizem alguns, vocês são a cara do PT, né? Então não teria necessidade. E a gente estava num processo de destensionar o ódio, né? Nós entendemos que o ódio fez muito mal à política e ele foi fomentado por aquele argumento que eu disse antes. Os bilionários do mundo fizeram o povo brigar entre si para que eles continuem cada vez mais bilionários, como Elon Musk, e o povo, não brigando pela causa correta, cada vez mais empobrecido, ou na mesma situação, marcando passo. Olha o esforço que o presidente Lula está fazendo no país para pacificar, para tentar reconstituir política pública, para que o povo seja protagonista, que tenha benefícios da política pública. E nessa semana teve que o Haddad mostrar quem são os beneficiários das isenções fiscais que ficavam cutucando a mídia nacional todo dia para bater para o governo cortar o BPC, cortar o Bolsa Família, cortar aposentados. Inclusive o Haddad deu um comunicado importante até para a própria imprensa, né? Sim, pegou e mandou eles olhar quem é que está pagando eles lá, que 150 milhões a Globo. Bom, isso foi fantástico. Nós recebemos ontem essa notícia, se alguém quiser só me pedir no WhatsApp que eu envio, né? Onde, quem são os grandes beneficiários, mas que até então não era transparente. Como o deputado Jefferson aqui no estado tem defendido por projeto de lei que seja transparente as empresas que têm isenção fiscal. Tu acredita que deputado que tem a obrigação de fiscalizar não consegue ter acesso? Não consegue ter acesso. Então, tipo assim, há uma proteção demasiada para poucos
Não é o café aqui que tem algum incentivo, que é um pequeno empreendimento. É os grandes empreendimentos que não precisam de política pública, que podem pagar os seus tributos. São esses os grandes beneficiários e que engolem muitas vezes os médios, que engolem os pequenos, e eles é que financiam. Uma grande imprensa, quem é que financia? Não é o pequeno. Então, eu estou de consciência tranquila. O Partido dos Trabalhadores tem uma virtude. Nesses 43 anos não trocou de nome. Nós passamos os bons e maus momentos. Somos o partido que elegeu, o único partido que elegeu 5 presidentes da República, que passou por prisão injusta, comprovada e reconhecida pelo Poder Judiciário, por um golpe da presidenta Dilma, que todo mundo reconhece que foi proposital. Por quê? Porque não se curvou a determinados interesses. O Lula foi preso, eu visitei ele quando esteve em Curitiba. Até isso me atacaram. Eu estive na posse dele. É um ato democrático de um simpatizante, de um militante. Eu sempre soube da sua inocência. Eu acreditei na sua inocência. Mas eu não fiquei gerando ódio para os outros. Eu até, em um determinado momento, eu fui mais radical em alguns posicionamentos em relação a determinadas posturas bolsonaristas. Depois eu refleti e digo, não é com agressão que nós vamos ganhar. Talvez eu esteja errado, mas a gente acreditou que pudéssemos fazer com que as pessoas percebessem o erro que elas estavam cometendo. Uma parcela vai ver e vai reconhecer, especialmente aqueles que são cristãos, que vão, não importa a igreja. Você tem essa esperança? Eu tenho. Você Se eu não tiver esperança, eu me suicido como os outros. Não, nem fala essa palavra. Não. Então eu tenho que ter esperança na humanidade. Eu tenho que ter esperança que as pessoas possam refletir, né? E mudar de posição, mudar de opinião. E eu quero estar aberto a conversar com as pessoas. Eu acredito no diálogo. Eu acredito no diálogo construtivo. Eu vou crescer ouvindo uma pessoa que tem uma opinião diferente e a pessoa vai crescer me ouvindo. Na agressividade, eu acho que nós nos afastamos, nós não agregamos. E eu, com os meus quase 61 anos, me convenci que essa era a melhor tática. Por isso eu adotei essa postura. Se errei, peço desculpa, mas eu ainda acredito que é o melhor caminho a ser seguido. Muito bem. Orlando Desconze, nosso convidado no podcast Papo com Silvio Brasil. A Ana agora vai trazer aqui um mimo da Cris Caffe Confeitaria e Café para Orlando Desconze, em nome da Cris Caffe Confeitaria e Café e também do Lupa Notícias. Um mimo para o Orlando. Olha aqui a Ana trazendo um mimo para o Orlando, nosso convidado aqui no podcast Papo com Silvio Brasil, que é uma conversa mesmo. E aqui as pessoas que são convidadas podem falar o que desejarem, que nós não vamos editar, porque vamos editar isso aqui porque tal pessoa não vai gostar e nós vamos se ferrar. Aqui no Lupa Notícias não tem isso, né? Não tem isso mesmo. Nunca teve comigo em lugar nenhum, você sabe, e não vai ter agora. Então o Orlando se manifestou e como ele se manifestou vai para o ar e cada um vai ter o direito de comentar, de aceitar, de concordar ou discordar, porque vivemos, eu acredito, num país democrático ainda, né? Que temos uma liberdade de expressão. Eu acredito nisso ainda. Foi por um fio. Foi por um fio. É verdade, foi por um fio. Mas, já agradecendo aqui a tua participação, eu quero deixar aqui mais 3 minutos para você falar de você, Orlando Desconze. Você falou que está bem e tal. Quais são as tuas projeções futuras? Você já falou que não quer mais ser candidato a prefeito, balançou a cabeça quando eu citei que de repente poderia ser candidato a deputado estadual federal, você balançou a cabeça que não. Mas você, sua família, Orlando Desconze e Santa Rosa, eu quero que você fique à vontade para você explanar aqui o que você achar prudente e necessário nesse momento, sabendo que nada será editado, que tudo será publicado. Primeiro eu vou fazer a defesa que o presidente Lula concorra à reeleição pelo que ele representa. Nós tivemos agora o G20, ele presidiu o G20 e conseguiu situar o tema da paz, o tema ambiental, o tema da fome no mundo como prioridade, e teve mais uma quarta questão que foram pontuadas e aprovadas por 82 países. Isso é um marco inédito na história brasileira, que acabou dividindo a imprensa entre o G20 e os fatos revelados pela Polícia Federal.
mas que, pelo que ele fez, pelo que ele representa, eu considero o maior estadista, a pessoa de maior capacidade de diálogo com autoridades do mundo, né? Só com a China nós fizemos 37 acordos comerciais, que é o maior parceiro, que dá 51 bilhões entre o que o Brasil importa e exporta, um saldo favorável ao Brasil de 51 bilhões. Nosso soja quase todo vai para lá. Bom, então, a não ser que ele não seja o candidato, será o candidato que for, mas eu defendo que ele vá à reeleição. Aqui no Estado, nós defendemos. Por que eu não sou candidato a deputado? Primeiro porque nós temos 2 excelentes deputados. Elvino Bongás vai continuar se candidatando para deputado federal? Elvino Bongás, eu sei, você vai dizer, pergunta para ele, mas eu estou perguntando para você, que vocês são amigos. Nós defendemos que o Bongás continue deputado federal, que o Jefferson continue deputado estadual. São pessoas que, além de companheiros, são amigos, que trabalham muito, que têm postura, que têm história, e que eu me orgulho de poder apoiá-los, de estar ao seu lado, de trabalhar para que eles tenham Qual vai ser a tua postura daqui para frente? Eu considero que eles me representam, e portanto, enquanto estão me representando, eu quero que eles continuem lá, e não tem espaço para um terceiro nome, um segundo nome no cargo de cada um, porque daí nós dividimos votos e não elegemos nenhum. Então essa tática que o PT usou na região deu certo, e nós precisamos, além da nossa região, buscar voto no estado inteiro. E o candidato a governador e a senador, nós dependemos da definição que vai ser trabalhada a partir das novas direções. Nós teremos agora um período até julho, que o PT nível nacional vai definir, de organização de novas direções. Essas novas direções vão conduzir o próximo período. Então agora, eu como sou coordenador regional, vou ter a tarefa de dialogar nos municípios para que a gente possa conduzir um período de filiações, um período de crescimento partidário, um período de formulação, de manutenção ou de mudanças de direções nos municípios. Então isso será uma prioridade. E o Orlando vai continuar sendo Orlando família, casado com a Vera, completei 34 anos de casado com a mesma mulher, né? Tenho 2 filhas, sou avô, né? Vou continuar militante político, construtor de uma causa da dignidade humana. Eu defendo uma espécie de estado de bem-estar social onde todos possam usufruir da riqueza gerada pelo nosso país, onde nós possamos diminuir um pouco as desigualdades sociais, onde através das políticas públicas nós possamos, com critério, com transparência, melhorar a vida das pessoas. Que o SUS seja público, né? Porque a gente vai precisar do SUS em algum momento da nossa vida, né? E eu que lutei uma vida inteira, estou fazendo 61 anos, eu não tenho dinheiro acumulado para ter um tratamento de saúde. Então eu quero que o SUS seja público. Eu vejo com tristeza muitas privatizações de escolas que sempre diziam que educação, saúde e segurança deviam ser a responsabilidade do Estado, mesmo quem defendia o Estado mínimo. Hoje estão defendendo a privatização de escolas. Então isso eu vejo com tristeza. E esse aprendizado dos fatos que estão sendo revelados recentemente, eles demonstram que houve uma orquestração clara que atacou o nosso partido, que atacou as nossas lideranças para esse objetivo do grande capital, e que foi assentado em cima de pessoas individualistas que pensaram em si, né, e tentaram aplicar um golpe de Estado no Brasil, quando nunca se imaginou que isso pudesse acontecer, mas os sinais eram demonstrados, inclusive com tanto tempo na frente do quartel. E, por último, né, uma tentativa de assassinato do presidente, do vice e de um ministro do Supremo. Isso demonstra que essas pessoas de cristãos, de religiosos, não tem nada. E se essas pessoas que vão na igreja continuam apoiando essas pessoas, me perdoe, essas pessoas não são do bem. Muito bem, Orlando Desconze aqui no podcast Papo com Silvio Brasil. Orlando, muito obrigado pela sua participação, e eu quero dizer o seguinte: você disse que daqui para frente você vai falar, né? Daqui para frente você está aberto à entrevista, está aberto a ser convidado, e eu quero dizer que nós vamos te convidar então, né? Porque não basta só você tentar falar, vou falar de um modo geral, numa emissora que você acha que você vai ter todo aquele espaço, quando depois colocam alguém para te desconstruir aquilo que você
você falou, aqui no Lupa Notícias não acontece isso não. Tá? Aqui a gente respeita quem nós convidamos para o podcast ou para uma entrevista, sem já orquestrar uma próxima para desconstruir tudo aquilo que o nosso convidado a dar uma entrevista fez. Aqui a gente não desconstrói, aqui a gente constrói a democracia. Obrigado, Orlando Desconze. Muito obrigado participando pela aqui. entrevista, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo mimo da Cris Café Confeitaria. Obrigado, Cris Café. Foi um prazer estar aqui. E em breve mais um podcast Papo com Silvio Brasil aqui pelo Lupa Notícias, porque aqui a gente tem compromisso com a verdade.